Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para a leitura do capítulo 14 do livro Uma Longa Caminhada até a Água. Vimos que até o capítulo passado a Nia viu que adultos estavam ali procurando um jeito de abrir uma clareira para cavar um buraco. Tinha uma girafa de ferro gigante que estava cavando, precisavam de água para encontrar água, para amolecer a terra. Traziam com um enorme saco que furava, remendava, furava, não estava dando muito certo. Na parte do Salva, vimos que ele conseguiu atravessar o rio Gilo, muitos outros jovens não, ficaram pelo caminho ou assassinados com tiros ou comidos por crocodilos. Quem conseguiu atravessar foi para o outro lado da margem do rio. As crianças jovens, quem conseguiu passar, foi se juntando ao grupo em que o Salva acabou se tornando naturalmente um líder, assim como o tio dele foi na travessia do deserto. E por aproximadamente 1 ano e meio, ele acabou conduzindo 1.200 jovens. Isso até a chegada ao próximo campo de refugiados no Quênia. Vamos lá então para hoje? Capítulo 14, página 74. Sul do Sudão, 2009. Durante 3 dias, o ar em volta na casa de Nia encheu-se com o som da furadeira. Na tarde do 3º dia, ela juntou-se às outras crianças em torno do local da perfuração. Os adultos pararam o trabalho de quebrar pedras e também se aproximaram. Os operários pareciam empolgados. Moviam-se com rapidez enquanto os líderes gritavam ordens. Então, de repente, uou! Um jorro de água foi expelido alto no ar. Não era água que os operários vinham bombeando para dentro do buraco. Era uma água nova, uma água que estava saindo do buraco. No mundo, todo mundo ovacionou ao ver a água. Ovacionar é fazer festa. Uhul, beleza, que alegria, fazer festa. Todos riram com a visão dos 2 operários que estavam operando a furadeira. Eles ficaram ensopados, as roupas completamente encharcadas. Uma mulher na multidão começou a cantar uma canção de celebração. Nia batia palmas com as outras crianças, mas ao observar a água jorrando do buraco, franziu a testa. Não era uma água limpa, era marrom e de aspecto pesado. Estava cheia de barro. Ainda não era a água ideal, porque quando a gente fura um buraco, ainda é uma água que se mistura com a terra que está em volta, mas já era um excelente sinal, né? Campo de refugiados de Ifo, no Quênia, 1992 até 1996. Salva tinha agora 22 anos. Durante os últimos 5 anos, vivera em campos de refugiados no norte do Quênia, primeiro em Kakuma, depois em Ifo. Kakuma tinha sido um lugar assustador, isolada no meio de um deserto seco e exposto a fortes ventos. Certas altas de arame farpado rodeavam o campo. Não se tinha permissão de sair, a menos que fosse para ir embora de vez. Dava a sensação quase de uma prisão. Em Kakuma moravam 70.000 pessoas. Alguns diziam que era mais 80 ou 90.000. Havia famílias que tinham conseguido escapar juntas, porém, mais uma vez, como na Etiópia, a maioria dos refugiados era de meninos e rapazes órfãos. O povo local não gostava de ter um campo de refugiados por perto. Frequentemente se esgueiravam para lá e roubavam deles. Às vezes se irrompiam brigas e pessoas eram feridas ou mortas. Depois de 2 anos de sofrimento em Kakuma, Salva resolveu deixar o campo. Tinha ouvido falar de outro, bem mais ao sul e a oeste, e esperava que lá as coisas fossem melhores. Mais uma vez, ele e alguns outros rapazes caminharam durante meses. Quando chegaram ao campo em Ifo, descobriram que as coisas não eram diferentes de Kakuma. Todo mundo vivia sempre faminto, nunca havia comida suficiente. Muitos estavam doentes ou haviam se machucado durante a longa e terrível viagem para chegar ao campo. Os poucos voluntários médicos não podiam cuidar de todo mundo que precisava de socorro.
Salva sentiu-se afortunado, ao menos por gozar de boa saúde. Não estar doente nessas condições já é uma grande vantagem, né? Ele queria desesperadamente trabalhar, ganhar um pouco de dinheiro que pudesse para usar para comprar comida extra. Chegou a sonhar com poupar para um dia poder chegar ao campo e, de algum modo, continuar sua educação. Mas não havia trabalho, não havia nada para fazer a não ser esperar. Esperar pela próxima refeição, esperar por notícias do mundo fora do campo. Os dias eram longos e vazios. Estendiam-se por semanas, depois meses, depois anos. Era duro manter a esperança viva quando havia tão pouco para alimentá-la. Vocês conseguem imaginar? Se estamos todos parados dentro de casa, tendo atividades para fazer, às vezes a gente já acha entediante. Aqui eles todos amontoados embaixo de uma lona, não tem nada para fazer, não tem nenhuma atividade que os torne mais nobres, mais inteligentes, mais solidários. Não tem nada para fazer, só tem que esperar mesmo. Só que eu acho que as coisas começam a mudar, veja bem. Michael era um voluntário vindo de um país chamado Irlanda. Salva tinha conhecido uma porção deles. Chegavam e iam embora, permanecendo no campo por várias semanas ou no máximo alguns meses. Esses voluntários vinham de muitos países diferentes, mas geralmente falavam inglês entre si. Poucos refugiados falavam inglês, então a comunicação com os voluntários era geralmente difícil. Mas depois de tantos anos nos campos, Salva conseguia entender um pouco da língua. De vez em quando até tentava falar e Michael quase sempre parecia disposto a entender o que estava tentando dizer. Um dia, após a refeição matinal, Michael falou com Salva. Você parece interessado em aprender inglês, disse ele. Gostaria de aprender a ler? As aulas começaram naquele mesmo dia. Michael anotou 3 letras num pedacinho de papel. A, B, C, disse ele, entregando o papelzinho para Salva. A, B, C, Salva repetiu. O resto do dia, Salva ficou andando de um lado a outro, dizendo A, B, C, a maior parte do tempo para si mesmo. Mas às vezes, sonoramente, mas baixinho. Olhou 100 vezes para o papel e praticou desenhar as letras na poeira com um pedaço de pau, vezes por vezes repetidas. Salva lembrava-se de ter aprendido a ler árabe quando era criança. O alfabeto tinha 28 letras. O alfabeto inglês, apenas 26. Em inglês, as letras ficavam separadas uma da outra, então era fácil distingui-las. Nas palavras árabes, elas sempre vinham unidas e de uma letra podia ser diferente. E uma letra podia ser diferente dependendo de qual vinha antes ou depois dela. Sim, senhor, está se saindo muito bem, Michael disse no dia em que Salva aprendeu a escrever seu próprio nome. Você aprende rápido porque trabalha duro. Salva não disse o que estava pensando. Que trabalhava duro porque queria aprender a ler inglês antes que Michael deixasse o campo. Não sabia se alguns dos outros voluntários dedicaria tempo para ensiná-lo. Mas de vez em quando é bom fazer uma pausa no trabalho. Vamos fazer algo um pouquinho diferente para variar? Estou pensando que você deve ser bom nisso, por ser um cara alto. Então, Salva aprendeu 2 coisas com Michael: ler e jogar vôlei. Olha só, que parceria interessante, né? Encontrar no campo de refugiados um voluntário já disposto a fazer além daquilo que se pretendia, que talvez fosse ajudar na alimentação, ajudar a cuidar da saúde. Michael teve um olhar cuidadoso e foi além. Ele se dispôs a ensinar a língua para quem estava interessado, no caso Salva, e ainda ensinar uma prática esportiva que poderia ser tão eficaz naquele ambiente tão diferente, né? Tão cheio de sofrimento.
Um boato estava se espalhando pelo campo. Começou com um sussurro e logo Salvo sentiu como um rugido em seus ouvidos e não conseguia parar para pensar em mais nada. América, os Estados Unidos. O boato era que cerca de 3.000 garotos e rapazes dos campos de refugiados seriam escolhidos para ir morar nos Estados Unidos. Salva não conseguia acreditar. Como podia ser verdade? Como chegariam lá? Onde morariam? Com toda certeza era impossível. Mas à medida que os dias foram passando, os voluntários confirmaram a notícia. Todo mundo só falava nisso. Eles só querem gente saudável. Se tiver doente, você não vai ser escolhido. Eles não escolhem você se algum dia tiver sido soldado do lado dos rebeldes. Só os órfãos estão sendo escolhidos. Se tiver família, você vai ter que ficar aqui. Passaram-se semanas, depois meses. Um dia, um aviso foi colocado na barraca de administração do campo. Era uma lista de nomes. Se você estivesse na lista, queria dizer que tinha conseguido chegar ao passo seguinte, a entrevista. O nome de Salva não estava na lista. Nem na lista seguinte, nem na lista depois dessa. Muitos dos garotos que estavam sendo escolhidos eram mais novos que ele. Talvez os Estados Unidos não queiram ninguém velho demais, pensou. Toda vez que saía uma lista nova, o coração de Salva batia forte ao ler os nomes. Ele tentava não perder a esperança. Ao mesmo tempo, tentava não ter esperança demais. Às vezes sentia que estava sendo rasgado em dois por ter e não ter esperança ao mesmo tempo. Como não ter esperança se alguns jovens estavam sendo chamados? Mas ao mesmo tempo, Salva agora já tinha 22 anos, né? Numa tarde de ventania, Michael correu para a tenda de Salva. Salva, venha rápido, seu nome está na lista de hoje. Salva levantou-se de um salto e já estava correndo mesmo antes de um amigo acabar de falar. Ao chegar perto da barraca da administração, reduziu o passo e tentou recuperar o fôlego. Ele pode ter se enganado. Pode ser outra pessoa chamada Salva. Não vou ter pressa em olhar, não. De longe posso ver um nome parecido com o meu, eu preciso ter certeza. Salva forçou passagem pela multidão até chegar diante da lista. Levantou a cabeça lentamente e começou a ler os nomes. Estava lá, Salva Dutch, Rochester, Nova York. Salva iria para Nova York, iria para os Estados Unidos. Então, a gente descobre nesse capítulo que as coisas para o Salva começam a mudar. Depois de tanto tempo em campos de refugiado, agora no Quênia ele conseguiu uma oportunidade de fazer algo diferente com a sua vida, que foi aprender inglês. Teve a ajuda do Michael, que foi esse voluntário que ensinou para ele tudo que sabia, entreteu, eles viraram amigos e deu uma forcinha aqui para que o Salva se encaixasse nesse grupo, nesse perfil de jovens que estavam sendo adotados por famílias nos Estados Unidos. Lembrando, tinha que ser gente saudável para não transmitir doença, para não levar a doença para um outro continente. Tinha que ser... Não poderia ter lutado na guerra a favor dos rebeldes, para não causar também tumulto no país que o acolheu. E deveria ser órfão, porque se tivesse família, não levariam gente destituindo do seu núcleo familiar dentro do seu país. Isso seria inadequado. Salva, então, se encaixava nesse perfil de alguma maneira, mesmo sendo mais velho. E aqui a gente descobre que ele passou a fazer parte dessa lista dentre os jovens que iam ser acolhidos nos Estados Unidos. Parece que finalmente a história para o Salva vai mudar. A gente segue com a leitura para o capítulo 14, em breve, 14 ou 15.